Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. E sou grato também a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Cruz do Santo Grau. Precisamos de lembrar assim que tem a cruz que foi usada para crucificar Jesus. Essa cruz não é a cruz do Santo Grau. A cruz do Santo Grau, ela tem os 4 braços iguais. Quando uma pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, desperta na pessoa a vontade de ter uma perspectiva de vida. Com essa perspectiva, a pessoa tem que lembrar que tem a vida de matéria grosseira e tem a vida interior. Essa perspectiva de vida interior, com o aprofundamento nos estudos, a pessoa vai observando assim e vai tendo o saber de que existem diferenças para todas as coisas. Numa família que tem 3, 4 irmãos, cada um é diferente, cada um tem um corpo. Então, no nosso comportamento, na nossa vida diária, nós vamos observando assim, que aqueles que entrou dentro dele aquela condição de despertar, de vontade de servir à luz, porque o despertar é essa condição, que a pessoa descobre para que finalidade ela tem. E depois, quando uma pessoa começa a fazer pesquisa, nós vamos observando sobre a vida que a significação que a vida apresenta é quando tem um interesse também para o próximo. Essa questão é muito confusa, porque tem aquela referência que precisa de ajudar o próximo, mas nós esquecemos da base que ajudar o próximo, que está fazendo esforço, e depois aquela condição assim, que não é para dar o peixe, é para que ensine a pescar. Ajudar o próximo é nessa condição, que a pessoa torna-se equilibrada. Com esse ajudar, está trabalhando também para o Criador. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que não é uma ajuda aleatória, é uma ajuda que possibilita um desenvolvimento e uma emancipação. Quando somente possibilita, não possibilita que a pessoa fica fortalecida. Esse fortalecimento nós sabemos assim que é necessário toda época, porque a criancinha ela ficou maior um pouco, o adulto estuda uma maneira de deixar ela com a mamadeira dela. Ela ficou maior ainda, mais um pouco de meses, o adulto o incentiva para que ela fique fortalecida com suas perninhas. Quer dizer que essa ajuda. Assim, no relacionamento dos amadurecidos, também é da mesma maneira. Desenvolver esta condição de servir à luz, de servir ao Criador. É facilitando também de maneiras que a própria pessoa não fique pesada na vida. Outra referência é bem importante assim. Essa condição nós também tínhamos que observar que tem diferença de coloração cada cruz. Porque a cruz do Criador é a cruz dourada. E essa coloração, essa vivificação que existe na cruz do Criador, ela não pode ser copiada, porque as trevas têm a facilidade de emitir correspondência, cópias. Mas a cruz das trevas, ela não tem brilho, ela não é vida. Então, quando se fala da verdade, é a cruz do Criador, é a cruz do Santo Grau. Ela é viva e é verdadeira. Ela não é um distintivo. Ela representa a verdade. Então, aquele que tem vontade de servir ao Criador, na sequência, ele também pode portar a cruz do Santo Grau. E tem que lembrar assim, que quando a pessoa dá um passo em direção à luz e que ela fez um juramento para poder seguir a luz, depois
Pode acontecer de ela ter um esmorecimento e não querer mais seguir a luz. Esse espírito perdeu a oportunidade. As decisões que nós tomamos, nós tínhamos que lembrar assim. Quando é uma decisão firme, a pessoa ancorou-se naquilo que ela pretendia. Numa referência assim, um funcionário que é dedicado, esforçado, que conhece a função que ele executa, se acontecer alguma coisa com ele, a referência dele é a empresa. Tanto é que é muito comum a pessoa falar que ela representa aquela empresa. Um termo muito comum que nós conhecemos é que a pessoa veste a camisa daquela empresa. Essa fidelidade na vida de matéria grosseira, se esse que tem essa fidelidade com o trabalho que ele apresenta, se ele vier a precisar, aquela empresa o alça, o puxa, o segura. A cruz do Santo Grau, quando a pessoa tem essa vontade de servir ao Criador, dentro dele vai desenvolvendo uma maneira que torna-se uma ancoragem da verdade. Depois, nós sabemos assim que, quando falta a verdade, a pessoa enfraquece. Porque quando a pessoa não faz a verdade, ela tem que apresentar muita justificativa. Quando ela comporta-se com a verdade, ela não tem justificativa. É bem simples e definido. É bem preciso quando tem a verdade. E quando a pessoa está trabalhando com ela mesma para tornar-se fiel ao Criador, dentro dela vai irradiando, e essa irradiação nós podemos perceber que é do jeito que a pessoa vive. Quer dizer que a pessoa vive na verdade, é o jeito dela, e ela não precisa de nada para poder apresentar-se. Ela é essa naturalidade. Com isso, a pessoa vai caminhando na vida e ela vai tendo o seu alvo, a sua condição, a sua maneira de ser. Esse alvo vai fazendo com que, dentro da pessoa, ela vai aumentando a sua intuição. E a intuição é bem interessante assim, porque nós usamos a intuição muitas vezes durante o dia e não percebemos. Na moradia, especialmente, com aquele profissional, o jeito que aquele profissional está fazendo o texto para apresentar para aquele que precisa de receber aquele texto. Ele estuda as palavras, a colocação. Quer dizer que é com a intuição que, quando ele entrega o texto, aquele que recebe fala que está bom. Quer dizer que a nossa vida, nós tínhamos que trabalhar assim, com a verdade. A verdade é da luz. A cruz do Santo Grau é a verdade. Ela não é um símbolo, ela não é como um escudo de um clube, que a pessoa pode tirar e pode largar quando ela quiser. O juramento com a luz é uma coisa muito sólida, muito segura, muito definida. A pessoa vai conhecendo as palavras e fica bem fácil assim de conhecer uma pessoa que está trabalhando para ter uma evolução dentro. E depois dos reflexos bem importante assim, é quando a pessoa já não verbaliza o nome de Deus para o dia a dia. E quando ela quer alguma coisa, ela procura dentro dela a solução. Porque o segundo mandamento já vem no tempo de Moisés. Moisés esteve aproximadamente há 3.500 anos. Pelos relatos da história, a única derrota que os egípcios tiveram foi mais ou menos há 3.500 anos. Mas quando estuda, nós vamos verificando é que quando o povo israelita foi retirado do Egito com o auxílio de Moisés. Então Moisés trouxe os 10 mandamentos, e no segundo mandamento está bem explícito assim, para não dizer o santo nome em vão. Quer dizer que quando a pessoa vai evoluindo, ela vai compreendendo que nenhum ser humano tem a pureza para verbalizar o nome do Criador de qualquer maneira. Porque no nosso relacionamento nós podemos confirmando assim, que a pessoa usa o nome do Criador
como se o Criador fosse o seu criado, pois ela manda o Criador ir com aquele e aquele outro manda o Criador ficar com esse. Quer dizer que a evolução já vai de acordo com as palavras que a pessoa vai usando. Essa maneira, esse jeito que nós vamos desenvolvendo em direção à luz, e depois a referência, né? Que a cruz do Criador tem os 4 braços iguais, e a vontade de conhecer as leis que foram instituídas pelo Criador vai fazendo com que a pessoa vai criando o caminho que ela precisa de caminhar depois que largar o corpo de matéria grosseira. Essa condição bem simples e bem importante que nós precisaríamos de ter bem presente dentro de nós, a continuação da vida. Tem uma fala de Jesus que ele fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é o conhecimento dos ensinos, de como estamos conhecendo os ensinos e de como esses ensinos se tornou firme dentro de nós. Quando a pessoa vencer o tempo dela na matéria grosseira, na matéria fina, então ela vai continuar tendo o conhecimento, e esse conhecimento ela vai tendo um aprofundamento até o espiritual, que é a pátria do espírito humano. Essa confiança. A cruz do Santo Grau, a primeira coisa que nós temos que ter dentro de nós é saber que ela tem os 4 braços iguais e que ela não pode ser imitada pelas trevas, porque as trevas não têm a capacidade. Depois nós já vimos muitas fotografias, muitos desenhos e muitos vitrais com Jesus mostrando a cruz atrás de Jesus. Esse é o Filho de Deus. Ele veio trazendo as informações, as instruções com o amor para os espíritos humanos. Essa condição que muitos artistas tiveram de ver a cruz do Criador, a cruz da criação, no formato de Jesus. O Filho do Homem também trouxe essa cruz. O Filho do Homem é aquele prometido por Jesus, porque quando Jesus trouxe as informações e ele via que os espíritos humanos se encontravam muito acomodados, dormindo. Então, naquela época, os espíritos humanos já se encontravam assim, dormindo. Devido a isso, ele disse assim que viria um outro que não ele. E esse outro é o prometido, o Filho do Homem, que trouxe também o livro Na Luz da Verdade. Esse também porta a cruz, que é dado àqueles que têm o merecimento de ver a cruz como os anteriormente pintores viram a cruz em Jesus. Esse também, aqueles agraciados, terão possibilidade de ver a cruz neste. Quer dizer que a cruz acompanha, é a cruz do Criador. Quer dizer que o Filho de Deus foi enviado e junto com o Filho de Deus também veio o auxílio, trazendo a cruz para a criação, para as criaturas. E o Filho do Homem também a mesma coisa. Depois, quando uma pessoa prontifica a servir a luz, nós tínhamos que lembrar assim, que não tem trabalhos insignificantes. A pessoa pode achar que uma função é insignificante. Não tem função insignificante, porque em cima de uma função simples, de uma função que apresenta-se como se fosse sem importância, precisa de ter a função que é importante. Uma referência bem simples, a limpeza de um ambiente. Quer dizer que aquele ambiente ficou limpo, tem possibilidade daquele que vai fazer um trabalho de receber uma pessoa ou realizar uma função que tem uma importância, porque aquele ambiente, ele precisa de ser organizado, limpo e apresentar-se uma condição agradável através daquele que vai vir depois. Ele então vai fazer trabalhos e possibilitando que aquele ambiente continue sendo mantido. Quer dizer que aquele que vem depois vai trazer a maneira da manutenção daquele ambiente.
Quer dizer que aquele que julga que o trabalho anterior foi sem importância, ele poderá cair. É isso que nós precisaríamos de entender. Precisamos de aprender a fazer os trabalhos e dar importância ao trabalho de maneira que não tem importância a grandeza que o trabalho está apresentando. Tem importância de como nós damos para o trabalho. Essa referência é bem simples assim. Uma criança pequena, aquele adulto que está cuidando daquela criança e que agora vai higienizar aquela criança, trocar suas vestes, aqueles que viram a criança antes e que torna a vê-la logo em seguida, todos fazem elogio para aquela criança. A criança acaba ficando feliz porque ela está recebendo aquelas irradiações. A dedicação teria que ser para aquele que dedicou aquela função. O trabalho que foi apresentado com uma boa vontade e aquele que recebeu, no caso aquela criança, ficou muito feliz. E aqueles que puderam ver a criança arrumada posteriormente ficaram felizes também. Quer dizer que tem trabalho que apresenta uma grandiosidade. E é bom nós lembrarmos assim da nossa vida que para nós conseguirmos nos aproximarmos dos ensinos do Criador e desenvolver dentro de nós essa condição bem importante de mudar o nosso grau. É isso que nós precisaríamos de conseguir durante a vida, porque tem diferença. Na matéria grosseira, muitas vezes nós percebemos a diferença. E nós percebemos a diferença de muitas maneiras. Quando a criança é pequena, ela vê a diferença que existe em relação aos seus pais. Ela vê a diferença que existe em relação àqueles conhecidos dos pais. Quer dizer que depois essa criança cresce e aqueles amadurecidos descuidaram durante a vida e perdem a consideração desta criança. Então é muito importante nós lembrarmos assim que anteriormente tínhamos o amadurecimento e a consideração. Quer dizer que essa referência fica bem fácil de perceber que não somos iguais e que para melhorarmos e para irmos em direção à luz, precisaríamos de aumentar o nosso saber. E o aumento do saber está quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, que dá a ela aquela condição bem importante do que ela precisa durante a sua vida. Porque do jeito que foi falado do segundo mandamento, tem também a referência do primeiro mandamento, que é bem simples e que nós tínhamos que lembrar que naquela época que Moisés trouxe os mandamentos, também se encontrava em guerra. Quer dizer que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que nós temos facilidade de colocar os valores que nós achamos que tem valor, como o caso de filho, como o caso de mulher, de marido, do trabalho, em primeiro lugar. Tudo isso é segundo lugar, ou terceiro lugar, porque o primeiro mandamento é que dá aquela condição bem importante da esperança da pessoa. E que nós ainda conhecemos pessoas que vêm de outras localidades para outras localidades e que não conhecem a língua daquela localidade. Quer dizer que nós tínhamos que observar assim, o que aquela pessoa tem dentro dela é a confiança no Criador. Essa confiança nós temos, porque é comum o pai, a mãe, abençoar os filhos na saída da moradia, na vida. Então, quer dizer assim, está querendo que esse receba as irradiações da luz. Mas para isso nós tínhamos que aprender também a maneira correta de abençoarmos, a maneira correta para que aquele receba essas irradiações emitidas pela criação, e que ele agora também tem uma maneira dentro dele de ter a transformação, de ficar ligado à luz. Esse procedimento é a vida toda, porque se
Nós já ouvimos falar que numa família boa tem um filho que é uma ovelha negra, quer dizer que essa família, durante um período, descuidou, possibilitou que influências diferentes viessem para dentro da sua casa. Quer dizer que esse é o descuido que nós precisaríamos lembrar sempre para todas as coisas. Não podíamos ter descuidos na vida, hora nenhuma. Quer dizer que nos encontrarmos com o propósito de receber da influência da cruz do Criador com os 4 braços iguais para o nosso dia a dia. E nós sabemos que muitos pais falam assim, que os filhos precisam de socializarem. É bem simples, socializar com quem? Com qual família que está trabalhando dentro dela com o propósito de servir ao Criador. O servir não é ser submisso, porque quando a pessoa é submissa, ela então não tem nenhuma significação. Isso fica bem fácil da gente ver e que nós conhecemos que quando os pais, na formação dos filhos, esqueceram do primeiro mandamento e colocaram os filhos na frente, então na sequência dos anos, esses filhos passam a ser carrasco dos pais, passam a mandar e passam a determinar. Quer dizer que os pais pararam de evoluir justamente porque esqueceram lá atrás do propósito que teriam de colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar, de ter o saber. Porque quando a pessoa tem o saber, aquele que aproxima-se, ele é cuidadoso com o seu jeito de ser, com a sua fala, com a sua maneira. Então, na nossa vida diária, a cruz do Santo Grau, nós tínhamos que lembrar que ela tem os 4 braços iguais. E ela tem aquela importância, assim, que nos possibilita, como nós precisamos de âncoras, porque todos nós precisamos de âncoras para a vida, porque se a pessoa tem costume bom, ela precisa de ter um saber frequente dentro dela e ela ter a condição de ir organizando-se. Na fala fica bem simples assim. Uma criança pequena, ela tem um animal fora da moradia, a fala dela chama o animal vem para dentro da moradia e ela brinca com o animal um tempo. Depois ela não quer mais brincar com o animal. O seu tom de voz não tem autoridade para o animal obedecer. Ela precisa chamar o adulto e pedir para que o adulto coloque o animal para fora da moradia. O tom de voz do adulto. Esse trabalho de observarmos o tom de voz que estamos emitindo e as palavras que nós usamos diariamente é a referência da cruz do Santo Grau, do equilíbrio. É isso que cada um tem que observar dentro dele, o procedimento que ele está tendo. Não podíamos descuidar durante a nossa vida, depois ficarmos à mercê da orientação daqueles que chegaram depois de nós. Quer dizer que nós paramos de evoluir e agora aqueles que chegaram, devido ao nosso descuido, não é que eles evoluíram, porque nós sabemos assim, se descuidamos, o outro passa a nos orientar. Fica bem fácil assim da gente observar também com os animais. Às vezes, numa moradia tem vários animais ali, vários cães especialmente. Um cão pequeno manda naqueles outros maiores. Quer dizer que aqueles maiores descuidaram e agora eles recebem a orientação de um pequeno sob a vigilância da moradia e coisas assim. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco, de observar o procedimento que estamos tendo para nós mesmos, para a nossa vida interna, para evoluirmos. Mudar o grau dentro de nós, porque tem grau. Porque aquele adulto é diferente da criança, aqueles pais é diferente das crianças, porque os pais normalmente acordam de madrugada para atender as crianças. Depois eles voltam a dormir, mas muitas vezes o adulto não volta a dormir. No dia seguinte, o adulto tem a responsabilidade que ele precisa de executar naquele dia e ele levanta.
Seu sangue mudou. Como é que ele poderia descuidar na sua caminhada durante a vida? Então, como é que nós podemos nos mantermos despertos a vida inteira e o nosso foco ser em direção à luz, ser em direção à cruz do Santo Grau? É isso que nós precisaríamos de entender. As primeiras coisas que nós precisamos de compreender é que não tem função que tenha uma significação menor. Todas as funções apresentam significações muito importantes, mesmo aquela que apresenta mais simples, sem importância. Porque se a pessoa não tornar aquela função com importância, ele perde o cargo, ele perde aquela função, porque ele não deu vida, não vivificou aquilo que era da responsabilidade dele. E depois nós sabemos assim que, no caso da higienização daquela criança ou no preparo do alimento, depois nós sabemos assim que muitas vezes o alimento não apresenta bonito, mas ele é muito saboroso. Quer dizer que quando uma criança tem vontade de receber um bolo, na época que ela tem o costume de receber aquele bolo, o adulto pergunta para ela se aquele bolo pode ser somente gostoso. A criança fala se é possível ser bonito também. Então, as nossas funções, para começarmos, para apresentarmos uma evolução, um desenvolvimento, já tem que ser assim, apresentando vida naquilo que está sendo executado. E temos que ter dentro de nós o foco da luz. Para que nós tenhamos esse foco, nós temos que conhecer todos os ensinos. É isso que nós precisamos de entender, porque os ensinos são como um corrimão que a pessoa segura naquele ensino e que dá a ela uma sustentação. Depois nós sabemos assim que se descuidarmos um pouco com os nossos pensamentos, vêm pensamentos que nos dificulta nos tornarmos, no termo comum, de positivos. Então ficamos menos positivos e recebemos influências que não são boas. Então a pessoa tem que lembrar que quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ela passa a tornar-se mais positiva, recebendo influências melhores, e fica bem fácil assim da gente observar que essas influências são verdadeiras, porque quando um profissional precisa de um estudante para fazer determinada função e que vai naquele curso que tem aqueles estudantes, ele pergunta para o professor qual que ele pode indicar para fazer as funções que ele está precisando. O professor vai indicar aquele que é mais zeloso, aquele que conhece um pouco as palavras e que apresenta-se de maneira agradável na sua maneira de ser. Essa referência para a vida simples nossa, nós temos. Agora, para nos tornarmos qualificados para a sequência da nossa existência e para que, quando tivermos a oportunidade de ver a cruz do Santo Grau, porque se nos ensinos de Jesus ele diz que nós continuaremos a aprender os ensinos quando largarmos o corpo de matéria grosseira, então quer dizer que nós vamos nos deparar também com a cruz do Criador. Quer dizer que a sequência da vida vai nos trazer esperança para nós mesmos. Estuda o livro Na Luz da Verdade